Pessoal, nós estamos vivendo um momento no Brasil bastante curioso, bastante engraçado, eu diria, que é o despertar da grande mídia para algumas realidades econômicas bastante básicas, das quais nós temos falado neste canal aqui há muito tempo. Uma dessas verdades aqui, talvez a mais gritante em se tratando da realidade brasileira, realmente é a questão do preço dos alimentos, do preço de várias coisas de forma geral, mas os alimentos castigam mais nesse sentido, e é um aumento que vai muito além, é claro, obviamente, do aumento da renda. E aí entra em choque a análise que o pessoal está começando a perceber agora, de que existem alguns números estatais oficiais que parecem não bater com a realidade. Olha só, isso aqui é uma notícia da Folha de São Paulo, né? Obviamente não estou lendo no site da Folha de São Paulo, como você percebe claramente aqui, mas o insight que eles tiveram, a descoberta que eles tiveram, é justamente o seguinte, que esse tal do aumento da renda no Brasil, tão comemorado, tão festejado aí ao longo dos últimos 2 anos pelo governo do Lula e, enfim, pelo próprio Fernando Haddad, ganho salarial acima da inflação e etc., isso é completamente irrelevante, além de ser um dado muito forçado, porque na prática, na realidade, a inflação, o IPCA, o índice oficial medido pelo IBGE, isso não quer dizer nada no dia a dia, na prática. O que o trabalhador brasileiro, esse que supostamente é beneficiado pelo aumento da renda real e do salário mínimo, esse brasileiro leva ferro pra caramba porque o orçamento dele está cada vez mais comprometido com itens básicos, né? E na verdade, em 2024, a cesta básica ficou 14% mais cara. Cadê o IPCA com menos de 5% de aumento de preços em 2024, né? Pois é. É a realidade dos números do dia a dia, não os números do IBGE, que começa a ficar mais clara para a grande mídia. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso aqui. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal para me ajudar a chegar aos 20 mil inscritos. Pois é, vai demorar um pouquinho ainda, mas a gente está caminhando nesse sentido. Uma marca importante para mim. Você pode me ajudar ainda mais clicando no botão Seja Membro para colaborar financeiramente aqui com este meu modesto trabalho, né? Então, é algo que eu sempre falo aqui no canal. Existem dados econômicos que são festejados pelo governo Lula. Nem todos, os mais difíceis de manipular, realmente o governo não tem o que fazer. Taxa Selic, câmbio do dólar, mesmo a inflação que, com todas as mágicas do Márcio Postman, ficou acima da meta e não ficou pouco acima da meta da inflação, não. São dados que o governo não consegue manipular, portanto. Então, o governo Lula se agarra a outros dados, o crescimento do PIB, a queda no desemprego e, nesse caso específico aqui, o aumento da renda. Algo que é alardeado, porque a renda bateu recorde, cresceu e o salário mínimo teve ganho real 2,5% acima da inflação agora em 2025, né? Então, em tese, o que isso na prática deveria significar se esses dados fossem reais? Que agora o trabalhador brasileiro tem 2,5% a mais do salário dele livre, porque o ganho repousa a inflação, então o aumento de preços está ok, tá coberto por essa reposição da inflação, e ele tem 2,5% acima disso, né? Então sobrou mais espaço no salário dele. Isso não é a realidade, obviamente, porque os dados da inflação que são usados para mensurar o aumento do salário mínimo são patéticos, totalmente irrealistas. Aonde, meu Deus, que o IPCA consegue mensurar uma inflação de 4,8% em 2024? O que subiu só isso em 2024? A carne bovina que subiu 20%, o café que subiu 50%? Complicado levar esses dados a sério, né? Então, o pessoal aqui da Folha de São Paulo percebeu esse paradoxo, né? Porque eles aceitam que houve aumento da renda, né? E podemos dizer que nominalmente, tecnicamente, houve aumento, se a gente considerar os dados do IPCA corretos. Mas o meu ponto aqui é, quando o governo cria um dado de inflação maquiado, ele não está apenas disfarçando esse problema específico, ele está justificando que há um aumento de renda
no Brasil que não há, esse aumento de renda não é real, porque se o salário mínimo subiu 7% e a inflação deve ter ficado mais próxima à real de 10%, talvez até um pouco mais para a população mais pobre, então não houve ganho real do salário mínimo, houve queda real do salário mínimo. O brasileiro está mais pobre hoje, então é um problema. Aqui o pessoal da Folha não entendeu isso ainda, mas estão considerando esse paradoxo. O negócio não está batendo aqui, a coisa não está ficando muito dentro do padrão que deveria ficar, né? Então, a estimativa aqui que o pessoal fez, no caso, é a consultoria LCA, né? Fizeram um estudo sobre o preço da cesta básica, né? E chegaram à seguinte conclusão, que no estado de São Paulo, né? Ou na cidade de São Paulo, não sei, até 2019, entre 2010 e 2019, um salário mínimo conseguia comprar 2,07 cestas básicas, né? Isso aqui caiu para 1,51 em 2022, na época do Bolsonaro, né? E subiu para 1,8 cesta básica entre 2023 e 2024, caiu para 1,7 agora, né? Eu não sei não se esses números são plenamente confiáveis, mas que a cesta básica caiu, né, o poder aquisitivo em cestas básicas, vamos colocar assim, caiu, isso é evidente para qualquer trabalhador, né? Olha só, de acordo com o pessoal aqui da Abras, publicaram quinta-feira passada esse dado aqui, né? Associação Brasileira de Supermercados. A cesta básica ficou mais cara 14,22% em 2024, né? Em dezembro do ano passado, era preciso gastar R$ 345 para comprar uma cesta básica dentro dos itens ali configurados para isso, sendo que em dezembro de 2023 o custo era de R$ 302. Então, uma alta considerável que, para o pobre que já vive na margem do orçamento, significa ter que tirar alguma coisa da cesta básica, não tem para onde correr, né? Com os itens aqui que mais subiram sendo café torrado, né? Aqui colocaram 40%, mas tem índices que apontam mais do que isso. O óleo de soja 29%, e aqui você sabe, né? A demanda subiu porque o pessoal parou de comprar azeite, não tem como comprar azeite, mas o negócio está proibitivo, é artigo de luxo hoje, todo mundo compra óleo de soja, deve ter tido uma queda na produção também, aumentou a demanda, o preço está aí nesse jeito, né? O leite, tudo aqui, olha, são coisas que impactam demais a vida do mais pobre, né? O leite subiu quase 19%, o arroz mais do que 8%. Veja que todos os itens aqui, e a cesta básica, obviamente, na média, todos eles subiram muito mais do que o IPCA. Aonde que o IBGE está encontrando esses índices do IPCA? Aonde que está esse dado apontando para 4,8%? Não faz sentido algum, de fato, né? A carne bovina aqui subiu 22,65%, o pernil suíno subiu 20%, o frango congelado subiu 8%, né? É só os ovos que tiveram uma queda nesse sentido. Aqui, alguns vegetais também tiveram uma queda de fato, né? Sazonalidade típica desse padrão aqui, mas na média tá tudo subindo de preço. Essa é a verdade e é o grande terror que a inflação, aquela inflação real que é o aumento da base monetária, causa na vida de todos nós. Porque preços podem sofrer de fatores sazonais. Por exemplo, aqui, no caso dos alimentos, você tem a questão da produtividade. Uma seca prolongada pode fazer com que a disponibilidade de itens caia. A oferta caindo, o preço sobe. E aí você tem, então, uma alta de preços causada por fenômenos pontuais climáticos. Depois, a tendência é que isso se corrija. Só que o grande ponto nessa história é que entre altas e quedas de correção, entre quedas acentuadas e depois uma retomada para corrigir esse preço para cima, na média, no longo prazo, tudo fica mais caro no Brasil. É inevitável, e quem vai no supermercado com frequência, com regularidade, há muitos anos, percebe isso na prática. Todo trabalhador brasileiro percebe isso, toda dona de casa, todo pai de família, porque faz compras com regularidade e vê como o carrinho de compras fica mais vazio a cada ano que passa, ou como cada vez mais uma parte, uma fatia maior do seu salário é comprometida por causa de itens básicos, de coisas básicas. Não é o supérfluo, não é o luxo, não. É arroz, leite, carne, café,
óleo de soja e coisas do tipo que acabam pesando mais no orçamento. Então, dados maceteados, fajutos do governo, só poderiam enganar quem entende de economia. Quem entende um pouco, pelo menos. Mas quem entende pelo menos um pouco de economia não cai nessa lorota. As pessoas que entendem alguma coisa de economia olham para os dados do PIB e falam, né? Pô, tem gasto estatal nisso aí. O PIB brasileiro não consegue crescer tanto nesse patamar. O pessoal olha para o índice da inflação, 4,5, 4,8, e fala: esse negócio está maceteado. O IBGE está cheio de problema. O Márcio Postman está enfrentando uma oposição interna. Tem problema de metodologia aí. Agora, aquele indivíduo que poderia ser enganado pelo discurso demagógico do Lula, que é o menos instruído em economia, ele não está nem aí para a taxa Selic, para a taxa de câmbio, para o PIB. Ele se importa com o preço dos itens no supermercado. E tá tudo subindo de preço, é por isso que 80% dos brasileiros têm essa percepção de que tá tudo mais caro no Brasil, né? E o Lula não consegue disfarçar isso com notícia de que a renda aumentou, notícia de que a inflação ficou abaixo dos 5%, notícia de que conseguiu ficar dentro da meta fiscal. Isso é irrelevante para o brasileiro. O que importa realmente é quanto que o salário dele pode comprar. E o salário do brasileiro compra cada vez menos, e isso é o terror da popularidade do Lula. Fiz aqui um comentário a respeito da questão de preços aqui de forma geral. Vou deixar outro vídeo recomendado então para você continuar assistindo nesse sentido aqui no meu canal. Não se esqueça de se inscrever por aqui se você ainda não for inscrito e até a próxima.